Estamos aqui mais uma vez no podcast Sem Cerimônias e é um prazer estar com você aí, ó, do outro lado com a gente. Sempre com um profissional relevante, um profissional que faz toda a diferença no nosso mercado de eventos. E eu estou muito feliz porque nessa temporada eu estou junto com a WED, que está fazendo 15 anos. A WED que sempre acreditou na gente e agora eu estou aqui, ó, no Rio Grande do Sul, gravando juntinho com eles. É maravilhoso demais. E a WED, gente, é uma empresa que te ajuda a fazer a gestão dos eventos. Então, você que é fornecedor, aproveita o QR Code aqui, já conhece lá, já vai lá no Instagram, que com certeza você vai amar o trabalho deles. E, aproveitando, eu tenho que falar também da Celebre a Sua História, que são meninas que fazem celebrações pelo Brasil e fora do Brasil, falando aí das histórias de amor. Aqui está o QR Code na tela e você também pode conhecer um pouquinho mais do trabalho das meninas, que é super especial. E agora eu vou apresentar a pessoa que eu já bati um papo aqui nos bastidores, já ri, já conversei, e eu sei que ela tem muita história boa para contar para a gente, que nada mais, nada menos é Aline Silber. Meu Deus, será que eu falei certo? Saibel. Olha, agora mas sim, ela é chique demais. Olha a lindeza. Sim, eu vou ficar boba. Pode ficar boa, pode ficar vermelha. Pode ficar muito boa. Vamos falar o nome certinho, que eu tenho essa coisa de errar o nome, gente. Não, mas não tem problema, mas é Aline Saibel. Aline Saibel. Isso aí. Já vê se ficou legal, aí bota aqui embaixo assim, pra ver se eu falei certinho. Inclusive, assim, pra mim é uma honra, né, ter a oportunidade. Eu também me casei com a WED também, usando a plataforma da WED, então é sempre bom estar aqui e poder participar também desse momento. Agora, 15 anos, né? Nossa, viu? Imagina, uma debutante. Debutante, é. Pois é. Pois é, a gente tá com umas ideias aqui, hein? 15 anos de debutante. Dá pra bolar umas coisas, Dá pra né? bolar uns negócios aí, né, Aline? Dá certo? Pra bolar. Mas é isso. Prazer imenso ter você aqui. Vai ser muito bom bater esse papo com você. Já senti aqui um clima, ó, uma vibração muito boa. E eu quero saber um pouquinho mais da sua história. Vamos lá? Então, vamos lá. Tenho 26 anos, né? E eu acho que é bem interessante, assim, a gente... Todo mundo sempre me pergunta como que começou essa história com vestidos de noiva, né? Com um ateliê, criando esse sonho das pessoas, assim, participando disso. E eu comecei com eu era uma menina, ainda sou, né? Mas tudo começou, assim, como um grande hobby, uma brincadeira, assim. Eu sempre tive uma máquina de costura em casa. E aí, aquela máquina era da minha mãe, a gente sempre brincava com aquilo. E dessa brincadeira, desse hobby, as coisas foram evoluindo, né? Foram tomando outras proporções, assim, que é o que é realmente, assim, de um hobby virou uma profissão, virou minha mãe sempre diz, assim, que foi um dom que Deus deu, né? Não, com certeza. Com certeza. Você sabe costurar. É um dom. É um dom. E uma menina tão nova, né? 26 anos. Eu até brinquei com você nos bastidores, né? Uma menina nova, 26 anos, e que costura. É diferente, né? É diferente. É diferente. Porque eu acho que hoje, assim, essa questão de realizar algo manual, de ser algo artesanal, é difícil a gente ver as pessoas querendo fazer, assim. Então, realmente, são poucas mulheres, assim, que eu vejo no meu mercado que realmente, assim, costuram, que criam, assim, que tem essa questão de trabalhar com as mãos, assim, né? E eu me sinto, de fato, muito honrada, assim, porque é um talento, assim, que Deus deu que a gente tem que aproveitar, sabe? Eu também acho. Eu fico encantada, porque eu não sei nem chegar perto de uma máquina. Eu não sei nem o que mexe com o pé, não é? Você aperta assim com o pé e faz coisa. Enfim, eu não sei. Mas não tenho tu sabe coordenação. que eu tenho super vontade de fazer um cursinho, assim, ou botar nos destaques do Instagram, pra pelo menos ensinar a fazer umas pequenas coisinhas, assim, tipo pregar um botão que cai da camisa, sabe? Uma bainha, porque assim, o tempo inteiro vem amiga minha pedir coisa, tudo, né? Então, são detalhezinhos, assim, que eu acho que dá pra uma boa ideia aí, que dá pra sair Aline, do podcast. eu comprei uma máquina daquela que vende, que eu não vou falar o nome de onde eu comprei, porque, né, não vou fazer, né? Que aí vende naquelas online,
Que é assim, Que ó. é quase um grampeador, não é Isso. uma máquina, é um E grampeador. eu não consegui botar a linha. É, aquela lá, nem eu sei usar aquilo lá. Então, aí eu não sei, porque eu não sei nem botar a linha. Aquilo lá, eu não sei se funciona, na verdade, né? Porque a gente vê uns videozinhos, assim, da China, assim, né? Eu não sei, eu nunca testei aquilo, assim, mas é bem... Difícil. Pode ser que dê certo, né? Pode ser que dê certo. Pois é, enfim. É o mais perto que eu chego. Que tu chegou de costurar. Pois é. Mas conta Mas eu comecei costurando na garagem da casa da minha mãe, né? Caramba. Então, assim, é uma longa trajetória, assim, né? Querendo ou não. Apesar de eu ter 26 anos, eu comecei há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Então, uma bagagem. Tem aí uma bagagem. E tudo, assim, foi muito através de resiliência, eu sempre digo, né? Porque eu comecei costurando lá, o meu primeiro vestido que eu fiz, eu cobrei R$30. Viu? Vocês ficam aí se desvalorizando. Pra tudo tem que ter um começo. Com certeza, tá certo. Mas essa história é boa, assim. Quanto tempo tem que você cobrou R$30? Ah, tem 11 anos tem 11 anos. Caramba, a noiva você se deu bem. E eu acho que essa era uma amiga minha da escola, assim, porque eu tava ainda no ensino médio. E a história, assim, é que eu tinha feito... Quando eu tava ali pra fazer 15 anos, a minha mãe, ela me deu um cursinho de corte e costura. E aí eu lembro que tinham 8 aulas esse curso, era bem basiquinho, assim, era mais dessa questão que a gente comentou do artesanal mesmo, assim, patchwork, essas coisas assim. Mas a prof lá, que me deu aula naquele momento, ela viu já que eu queria uma coisinha a mais, assim. Então, eu saí desse cursinho com um molde, tá? Um molde num único tamanho. E eu só sabia fazer aquilo lá e era só aquilo lá. E não me peça mais nada. Isso, é isso aqui. E aí, essa minha colega na época, que o nome dela é Sabrina, ela tinha uma festa de 15 anos. Sabrina se deu bem, Sabrina. A Sabrina, como é que é? Foi um belo investimento que ela fez. Pois é. E aí, a Sabrina, na verdade, ela foi minha primeira cobaia, né? Porque ela tava procurando, assim, uma roupa pra usar numa festa de 15 anos, tudo. Ela não encontrava. E eu disse, tá, quem sabe a gente faz, então, um vestido pra ti. E eu nem me recordo agora, assim, quanto tempo que eu demorei pra fazer. Se foi 3 semanas, se foi 1 mês, se foi um pouquinho mais, assim. Mas realmente foi o primeiro que eu repliquei. Eu lembro que esses R$30 não deu nem pra... Comprar o pano, né? O vestido. Porque eu comprei o tecido e, na época, eu ia ainda de ônibus pra cidade vizinha pra comprar o tecido. Então, assim, calculando tudo, eu paguei pra fazer pra ela, né? Mas pra tudo tem que ter um começo, assim. E vale a experiência. Vale... com certeza. E cada vestido sempre foi, assim, nesse início, assim, nessa trajetória, nesse processo inicial, sempre era um desafio. Porque a gente nunca tinha feito nada, né? Parecido com aquilo, assim. Então, se mudava um pouquinho a modelagem, se mudava para ter uma manga longa, uma cava diferente, era sempre um desafio. Por isso que eu chamo essas clientes de, literalmente, elas confiaram muito em mim, elas enxergaram antes de eu enxergar potencial, assim. E aí, entreguei esse vestido pra Sabrina. Tem foto, depois ela tirou umas fotos também dele, assim. E aí foi, depois disso, bem devagarzinho, assim, as coisas acontecendo degrau por degrau, eu comecei a ter outras encomendas. E tudo isso lá continuava na casa da minha mãe, assim. Então, eu lembro que teve um momento também que eu fiz uma formatura, onde eu fiz 7 meninas, assim. Fiz o vestido de todas, elas eram todas lá da minha cidade. E aí, nesse momento, eu sempre, assim, quis usar a internet ao meu favor, né? Então, eu botei todas, assim, uma do ladinho da outra. Eu tava usando um vestido também que eu tinha feito. E eu lembro que eu tirei uma foto e postei... Queria tanto ter uma amiga costureira. Tanto que você tá falando, eu falei assim, poxa, não tem uma amiga costureira? Agora tu tem. Tenho. Então... Mas essa foto, assim, eu lembro que ela chamou bastante atenção, assim, era na época do Facebook ainda, e foi essa foto que fez, inclusive, eu conseguir o meu primeiro emprego, assim, porque antes, eu já tinha o ateliê tudo em paralelo, mas teve um momento, assim, que eu tava ali costurando, ali na casa dos meus pais ainda, que chegou uma mãe e uma filha.
E aí, a mesma coisa, assim, o vestido da filha eram uns 15 anos, que eu, na época, assim, já dizia, assim, que eu dominava, né, pra fazer aquilo ali. Eu não dominava nada, tá? Mas eu achava, assim... Mais fácil, mais tranquilo. achava mais tranquilo e se tivesse alguma partezinha, assim, que eu não soubesse, talvez, fazer, eu ia procurar, o YouTube hoje tá aí pra isso, né? Então, aí, nesse momento, chegou a mãe com uma ideia totalmente diferente, tá? Nossa, te botou numa sinuca de bico, Numa né? sinuca de bico, isso aí. E aí, só que olha como a gente pode usar, assim, as nossas... Sempre quando vem alguma situação, alguma dificuldade, a gente tem 2 caminhos, né? Ou eu poderia dizer pra ela que eu não faria, ou, no meu caso, eu... Assumir. Faço, tranquilo. Mas não sabia nem por onde começar aquele vestido. Então, foi nesse momento que eu fui procurada aí, eu quis estudar mais, né? E eu fui procurar uma escola de moda que ficava na cidade vizinha, que daí realmente era um lugar, assim, que eu sonhava poder estudar lá, tudo. E eu peguei a entrada desses 2 vestidos, assim, dessa mãe e dessa filha, peguei o dinheiro da entrada e paguei esse 1 mês de aula pra eu fazer lá nessa escola, tá? Só que daí, chegando lá nessa escola, logo assim, na segunda aula, eu já tinha meio que entendido como que eu poderia fazer o vestido da mãe, tirar as minhas principais dúvidas. E daí, foi lá que me chamaram pra... Era um trabalho que não era remunerado, tá? Não, mas, gente, se é pra aprender, já é uma remuneração. Se é algo que vai te elevar... Isso aí. Entendeu? Você está ganhando em aprendizagem, você vai ganhar lá na frente. Eu, naquele momento, assim, não tinha nada a perder, sabe? Porque do lugar, assim, que eu morava ali, da forma que eram as coisas, assim, ou eu realmente tomava uma decisão de buscar novos ambientes, assim, de estar em novos lugares, ou provavelmente eu estaria lá até hoje, assim, poderia estar costurando lá na mesma garagem ainda, sabe? Então, foi ali naquela escola, que hoje já é uma pena, assim, que não existe mais. A professora também, ela já acabou falecendo, assim. Mas foi ali que eu entendi como que poderia, digamos, se eu precisava colocar um zíper, por exemplo, e eu colocava de tal jeito, ali eu entendi o jeito mais eficiente, o jeito mais correto de colocar. E aprendi, assim, muito da parte técnica, assim, né? Foi maravilhoso, além também de poder ensinar outros alunos. Então, mais do que a gente fazer quando a gente tá ensinando também, eu sempre digo que a gente aprende por 2, né? Pois é, Então, não. A melhor forma de aprender é estar ensinando para outra pessoa. Ensinando. Com certeza. E você teve vários, assim, além dos desafios, né? Porque você teve um início, né, mais puxado. Você teve a questão dos desafios de começar o seu próprio ateliê, né? Conta um pouquinho também dessa história. Nesse momento, logo depois que eu saí dessa... Quando eu entrei nesse trabalho, nessa escola de moda, eu fiquei ali mais ou menos por 1 ano. E aí, essa mesma professora, ela sempre me incentivava muito a fazer faculdade e tudo. Na época, eu não tinha condições financeiras eu me formei na Fevale, né? E consegui uma bolsa integral na Fevale. Um pouquinho logo depois, assim, que eu saí dessa escola de moda. E aí, com isso, com essa possibilidade de estudar na Fevale, eu tomei a decisão de me mudar. Então, para aquela menina que costurava ali na garagem, eu aluguei um apartamento no centro da cidade vizinha, que a cidade era Novo Hamburgo. E aí, era um apartamento que ele era residencial e comercial, tá? A Letícia conheceu esse apartamento. E aí, o que aconteceu nesse apartamento foi que ele era relativamente grande, ele era um apartamento antigo, assim. E naquele momento, eu lembro que eu tinha R$300, tá? E um sonho. Bem... Então, assim, eu sempre digo, não é que eu era corajosa, assim, eu acho que era a ausência de medo, sabe? Aquela coisa da gente ser meio ainda... Ousado. Eu tava ali, assim, querendo ou não, eu ainda era uma adolescente, assim, isso eu tinha ali meus 20 anos, 18, 20 anos, eu acho, assim.
Então, literalmente, essa ausência de medo é que me impulsionava, assim, muito pra... Tá, não, eu posso. Não pensava muito o que os outros iam pensar, assim. Eu acho que se eu tivesse começado mais tarde um pouquinho, talvez eu me importaria mais com a opinião dos outros. Naquela fase, assim, não tava nem aí, sabe? Só queria fazer mesmo, ter minha vida, sair de casa, ter uma remuneração, assim, melhor, né? Melhorar essa condição financeira. E aí, nesse apartamento... eu fiz chover canivete lá dentro, assim, porque realmente eu entrei com as coisas que eu tinha, montei, assim, a recepção do ateliê na sala. Aquele apartamento era quase, assim, a casa da mãe Joana, né? Porque daí, na época, eu já fazia faculdade, então era muito legal, assim, poder morar sozinha, né? Às vezes, teve um momento que eu dividi o apartamento também com colegas da faculdade e tudo. Então, foi um grande momento, assim, realmente, para validar tudo isso. E naquela fase, um grande desafio era o fato de eu ser muito jovem, né? E ainda hoje, assim, de parecer uma... Porque tem gente que chega no ateliê hoje e diz, nossa, eu achei que eu ia encontrar, tipo, uma senhorinha, né? Alguma coisa assim. Mas, naquele momento, eu lembro que um grande desafio que eu tinha era justamente, assim... eu já usava o Instagram, então, por exemplo, uma menina que estava ali me vendo no Instagram, ela já confiava no meu trabalho, ela já queria um vestido meu. Mas a mãe dela não dava credibilidade nenhuma para aquilo ali, assim. Então, é uma coisa que com o tempo, a gente realmente, assim, foi ganhando credibilidade, foi mudando, foi mostrando mais do trabalho, para hoje realmente poder, assim, atingir todos os públicos, né? E tá tudo certo, assim, elas super confiaram no meu trabalho. Ai, que bom. Nossa, mas... E desse tempo, né? Você lá com o seu apartamento, o negócio começando a fluir. O negócio começando bem devagarzinho, Quando foi né? a virada de chave? Eu tive um momento em que eu fiz um casamento, que foi esse casamento da Doris, que eu te comentei. E a Doris também casou com o Ed, né? Tudo interligado. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Pra quem não conhece, o arroba dela, acho que é Doris Bauer. Ela é uma grande amiga minha hoje, assim. E a Dó, ela se casou em 2019. Então, ela começou todo esse planejamento do casamento dela. E eu lembro que logo no dia, assim, que eu vi... eu não era próxima a ela, assim, né? E no dia que eu vi que eles tinham noivado, eu já mandei uma mensagem pra ela e já disse, eu gostaria de fazer teu vestido de noiva e tal, tudo mais. E aí, naquele mesmo momento, ela me respondeu. E eu, assim, eu nunca tinha feito um vestido de noiva, né? Você só se ofereceu pra fazer o vestido, mas sem saber fazer. Eu me ofereci Tá e, assim, eu já fazia vestido de festa, né? Então, eu faria um vestido de outra cor, né? Mas, assim, claro que hoje em dia já é muito melhorado a coisa, obviamente, né? Não. Você pegou um desafio grande, porque você falou assim, eu posso fazer o seu vestido. É uma responsabilidade. Sem entender o estilo da noiva. Porque o vestido da noiva, ela pode variar para um vestido corte reto, elegante, para um vestido totalmente princesa. Enfim, você não sabia, assim, o que viria nas suas mãos. 1000 possibilidades. Pois é. Mas a parte boa disso, assim, é que como a gente sempre cria esse vestido juntas, automaticamente, assim, eu também poderia, digamos, é sempre uma releitura que a gente faz da noiva, assim, da personalidade dela, tudo, né? E eu acho que o que deu muito certo, assim, é que apesar de tudo, eu e a Doris, a gente tinha gostos e uma idade muito, muito parecida. Então, quando eu fiz esse vestido pra ela, assim, foi o momento em que, além do vestido dela, eu fiz todas as madrinhas, fiz as mães, eu tinha, assim, o cortejo inteiro do casamento praticamente era do ateliê, né? E foi um momento que realmente aquilo ali deu uma virada de chave, assim, pra eu pensar, tá, posso sair daqui agora, daquele apartamento lá, que na época eu lembro que todos os meus custos fixos lá eram baixíssimos, assim, pra ir pra um outro lugar. E aí, eu lembro que eu comecei realmente a sonhar com isso, assim, até que as coisas aconteceram e eu consegui alugar uma outra sala lá em Novo Hamburgo. Daí, já era uma sala comercial, tinha 2 andares. Era um lugar, daí, assim, muito mais apropriado para receber minhas clientes, assim, né? E aí, também, mais uma vez, degrauzinho por degrauzinho, entrei nessa nova sala, vazia. Você
um sonho e muita força de vontade. E muita força de vontade. E até então, é interessante comentar, assim, que até esse momento eu não tinha muita equipe, né? Eu tinha, digamos assim, eu tinha pessoas que me ajudavam. Minha mãe, por exemplo, sempre me apoiou muito, assim, sempre... Ah, precisa entregar tal coisa. Minha mãe iria estar lá me ajudando, tudo, assim. Mas eu tinha, digamos, eu tinha sempre pessoas que eu conhecia ali na faculdade, que faziam, que trabalhavam comigo por um período mais curto, digamos assim. Aham. Era um estilo Tipo um mais freela, né? freelance, assim. Então, eu não tinha uma equipe mesmo fortalecida como a gente também tem hoje, que isso é outro desafio também, né? Mas eu sempre fazendo tudo, tá? Desde assim... E é importante ressaltar que você não é uma estilista que só desenha o vestido e bota para costureira, né? Porque isso é uma dúvida de muitas pessoas. As pessoas acham que é tudo, mas não. Normalmente o estilista ele só faz o desenho e aí manda para a costureira e a costureira faz, né? E depois faz os ajustes. Isso aí. Você faz tudo, todo o processo, né? Todo o processo. Normalmente, assim, o estilista ele vai criar aquela peça ali, né? Vai ter esse atendimento presencial com o cliente, que é o que eu realmente mais executo hoje. Mas a partir dali, a gente tem muitos pontos, né, dentro da produção, assim, que a gente primeiro vai partir para a etapa de modelagem, depois a gente vai partir para a etapa de corte, e aí em si realmente a costura, né? E de fato acontece isso, tem muitos estilistas que acabam terceirizando todo esse processo. Não tem certo e errado, né? Vai um pouco como cada um vai se adaptar aos seus objetivos, a sua equipe, o seu formato de trabalho. Mas eu realmente, assim, sempre... O que mais me encantou desde o início sempre foi costurar. Sempre. Então, assim, até hoje, às vezes se bate, assim, se tem alguma coisa que eu tô um pouquinho mais triste, assim, tipo, pegar um tecido, criar uma roupa pra mim. Gente, tô muito triste hoje. Vamos cortar uma coisa aqui. Eu tô muito triste, Aline. Vamos criar uma roupa pra mim? Assim, vamos. pra usar nesse final de semana. Mas, nossa, incrível, Mas incrível. É isso que acaba acontecendo, assim, realmente, porque sempre quando a gente tem essa ideia de vestir uma coisa nova, de vestir uma coisa que foi feita pra nós, assim, eu acho que é impossível a gente não se alegrar com aquilo ali, sabe? Com a forma que fica no corpo e tudo. Então, eu acabo, assim, sempre, se eu preciso, eu sempre volto para aquele primeiro estágio ali daquela menina de 15 anos, que costurava lá ela na máquina de costura ali, tudo certinho, pequenininha, para fazer alguma coisa para mim e voltar, assim, aquilo ali se tornar um combustível, literalmente, sabe? E você tem aquela máquina especial, a sua máquina... Tenho. Do coração? Tenho. A máquina que eu comecei ao longo da minha trajetória, assim, já foram muitas máquinas, né? Mas eu tenho uma máquina em si, que foi a máquina que eu comecei naquele apartamento que a gente comentou. Que assim, eu tenho certeza, assim, que foram feitos mais de 100 vestidos com aquela máquina, assim. E era uma máquina que, imagina, na época, eu tinha 18, ela tinha 28 anos. Porque era uma máquina da minha mãe. Então, é uma máquina do jeito que eu via minha avó costurar. Deve ser aquelas máquinas... Ela era... Talvez ela não seja tão antiga quanto tu tá pensando, tá? Tu tá pensando, talvez, mais naquelas pretinhas, assim, Então, a que a minha avó usava era uma que tinha um negócio de pé grande, desse tamanho, assim, de ferro. Tá. Não é essa. É um pouco mais moderna. Então, Mas eu tenho, olha que bacana, né? A minha família, eu não vim, assim, de uma família onde todas as mulheres antes de mim eram costureiras. Mas todas as mulheres trabalhavam de forma artesanal. Então, eu tenho uma máquina que é da bisavó da minha mãe. E funciona? A gente não... É mais... É mais decorativa, sim, assim. A gente deixa ela lá paradinha, assim, sabe? Mas essa máquina, inclusive, a primeira roupinha que a minha mãe usou foi feita naquela máquina. Que legal, né? E aí, hoje, ela tem um lugar especial lá no ateliê, assim. Tem uma estante que ela tá lá, assim, tudo mais. E ela é uma máquina que passou pra uma tia da minha avó, depois passou pra minha avó... Depois, agora recentemente, daí, tava com uma outra tia minha, assim, e essa tia, ela tá
já fazendo hora extra, né? Deixa a mulher viver, meu Deus. Não, ela tá bem, ela já tá começando a dividir, assim, os bens dela, assim. E aí ela já disse, Aline. não, a Aline tem que ficar com a máquina, né? A Aline tem que ficar com a máquina. Então, essa máquina tá comigo já, né? Mas é recente ainda. E aí conta realmente toda uma história, assim, né? Mas a minha máquina de estimação mesmo é essa que tá com a minha mãe hoje. Que foi a minha primeira máquina, assim, que eu comecei lá quando eu brincava ainda, assim, de costura lá quando eu tinha meus 7 anos, assim, que é a máquina que viveu todo esse começo comigo, tudo, até eu tomar a liberdade, que nem eu sempre digo, de realmente comprar uma máquina industrial, de poder ter recursos, condições, tudo, né, para montar o ateliê, assim, de uma forma mais assim, eficiente. Mas essa é a minha máquina do coração. Oh, meu Deus. E como é que tá hoje? Como é que tá o ateliê hoje? Hoje nós estamos vivendo um momento totalmente diferente, né? Depois daquela sala lá de Novo Hamburgo, Depois da sala de Novo Hamburgo, é legal comentar, assim, que eu tive muito um desejo de ter uma casa. E aí eu não sabia se essa casa seria uma casa para minha família, para mim... ou se essa casa seria uma casa do negócio mesmo, né? E eu tive, assim, várias confirmações no caminho que seria uma casa pro ateliê mesmo. E aí, diante, assim, de uma situação bem inesperada, eu encontrei uma casa em Porto Alegre. Um amigo meu já tinha, inclusive, me mandado, assim, foto daquela casa. E eu, não, acho que não é essa e tal. E aí, quando eu fui visitar as primeiras casas em Porto Alegre, um corretor me levou em 3. E uma dessas era que meu amigo tinha me enviado também foto. E foi um passo, assim, de muita coragem, né? Fazem 3 anos que eu aluguei o imóvel e eu me mudei praticamente faz 1 ano e meio, assim. Então, eu fiquei quase 1 ano e meio em obras. E é um longo tempo, né? É muito tempo. Porque a gente estava ali realmente trabalhando, fazendo as coisas darem certo, assim, e ir passinho por passinho, né? Então, essa casa hoje, ela é uma casa maravilhosa. Assim, é meu xodó, né? Eu sempre, quando eu tô chegando lá, assim, olhando, eu fico, nossa, como Deus foi bem generoso, assim. Foi bem bom, assim. Eu vou visitar. Tu vai visitar, tu vai visitar. Eu vou. E eu acho que é legal comentar, assim, que muita gente que tá assistindo a gente, né, é empreendedor, tá ou às vezes quer fazer uma transição de carreira, alguma coisa assim. E eu acredito muito nisso, que a gente tem que ouvir, assim, a Deus, ouvir o nosso coração, assim, ter essa intuição para dar o passo correto, assim, porque a gente vai recebendo essas confirmações ao longo do caminho, assim, né? E essa casa, eu digo que ela realmente foi um presente de Deus na minha vida, porque a forma que chegou até mim, a forma de negociação que foi feita, tudo, assim, foi muito perfeito, para não dizer que foi Deus, entende? E aí, quando a minha obra... na verdade, minha obra nem tinha finalizado ainda, eu já estava dentro da casa atendendo, tá? Então, nossa. porque teve ainda... Quando a gente fez a obra, teve a questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul também, né? Nossa, ainda tem isso, né? Tem isso também. Então, eu tinha recém me mudado para casa, e daí no mês seguinte deu a questão da enchente e tudo. O nosso endereço aí é bem distante, assim, né? Mas mesmo assim, eu saí, voltei para casa da minha família lá, tudo, para ficar mais perto deles, para poder realmente, assim... a enchente, ela me deu... Eu sempre gosto de olhar, assim, as opções que a vida vai dando pra gente, sempre de forma muito positiva. E a enchente foi um momento em que eu pude sair do meu negócio, largar 100%, porque nada tava acontecendo, né? Nós sabíamos que não teria nenhum casamento, que foi um pouco parecido com o que aconteceu na pandemia. E eu pude focar realmente, assim, em estar presente, em ajudar as pessoas e entrar dentro de um centro de distribuição que teve lá em Novo Hamburgo, que eu aprendi muito como gerenciava um negócio, que eu nunca tinha tido essa experiência. Caramba. Porque normalmente a pessoa que coloca a mão, né, ela não tem uma visão tão macro do ambiente. Do ambiente, né? Era como também, como eu sou assessora, eu ficava muito preocupada com a parte técnica.
e eu não conseguia gerir a equipe. Isso foi também um aprendizado, né? Porque a gente fica muito presa à técnica, ao que vai acontecer ali, e a gente acaba não sabendo gerir a equipe, não ter a visão macro. E aí, conforme eu fui aprendendo, né, conforme eu fui buscando, aí eu falei, eu vou precisar me afastar um pouco da técnica para eu poder conseguir gerir a equipe, e a equipe fazer a parte técnica para poder a gente conseguir crescer. Senão a gente não cresce, né? Então... E eu acho que é sempre o maior objetivo é a gente crescer com qualidade, com autenticidade. Então, até esse foi um momento, assim, que eu voltei muito mais madura. E foi um momento, assim, que realmente que a gente começou a expandir a equipe e começar a ter outros desafios, né? Porque não vai parar por aí. Nunca vai parar. Mas essa questão, assim, da gente sempre querer fazer tudo. E, por exemplo, no meu caso, que eu comecei ali... Desde botar a bobina na máquina, passar a linha, fazer cada ponto do vestido, assim... Isso é uma coisa que faz com que parece que demora um pouco mais para a gente realmente montar uma equipe, criar processos, porque a gente está muito acostumado a fazer tudo. Então, às vezes, por que eu vou contratar tal pessoa para fazer uma coisa se eu sei fazer, se eu dou conta, né? E para tudo tem que ter um limite, né? Então, por muitas vezes, eu ultrapassei meus limites um pouco. Mas, assim, tudo foi nessa volta que teve ali da enchente. Eu acho que foi, assim, pegando a parte boa que eu tive de aprendizado disso, assim, foi essencial para que a gente realmente, assim, mais uma vez o ateliê subisse mais um degrauzinho. E a gente hoje vive um momento, assim, maravilhoso, de equipe maravilhoso, aonde, assim, eu tenho total liberdade com as meninas, assim, de poder criar, delas executarem. Se eu preciso me envolver, eu tô ali no processo, mas eu não preciso estar 100% ali, né? Hoje eu consigo ter, assim, mais qualidade de vida, que eu acho que o empreendedor busca muito isso também, crescer com qualidade de vida. E poder, assim, tá auxiliando elas ali e também tá mais nessa parte de relacionamento, assim. Poder estar aqui hoje, sentar... Porque, na verdade, isso aqui é uma divulgação. Então, você está trabalhando para a tua empresa também. Né? Você poder falar um pouquinho da sua empresa é uma forma. Você podia estar fazendo agora... eu podia estar lá sentada, costurando. Mas é uma forma. Você não deixa de estar trabalhando para a sua empresa também crescer, né? Então... E ter, assim, essa questão de cada vez a marca estar atingindo outros públicos, né? A gente tá sempre, de fato, crescendo, assim. Então, hoje eu vivo um outro momento, né? Demorou. Ótimo. No meu caso, demorou, assim, eu sei que... eu acho que, assim, não é a questão da demora, mas é a questão do processo. Do processo, pode ser. Do que tem que ser aprendido, do que tem que ser passado para que se chegue a um nível. E aí você entra num novo processo para chegar no outro nível e assim por diante. E é importante, assim, porque muitas vezes antes eu tentei formar uma equipe. Só que aí alguma coisa acontecia errado... a pessoa, às vezes, interpretava toda a forma do negócio um pouco errada. E aí eu sempre penso, assim, também que agora, com a maturidade que eu tive nesses últimos tempos, nesse último ano, assim, foi essencial, de fato, para que agora a gente se consolidasse e tivesse pessoas maravilhosas com nós, sabe? Pois então, é. No momento tempo certo. No momento certo. E uma pergunta também bem bacana é sobre como foi, né? O seu casamento foi em 2020, 2021? Foi em 2020. 2020. Então, nós estávamos em plena pandemia. E aí, a UED novamente se conecta e traz aí uma solução bem bacana para o seu casamento, O meu casamento foi maravilhoso. Foi lindo. Depois tem que colocar as fotos ali pro pessoal ver. Mas, assim, inclusive foi um dia muito abençoado, que era um dia de inverno. E parecia, assim, verão. Tá, eu amo verão. Assim. Foi julho, junho? Foi 22 de julho. Ou 22 de junho. Não sei. Tenho muitas datas na minha cabeça, então, assim, às vezes fica difícil. Mas eu tive um elopement, assim, que ele foi muito bonito. E nós tivemos uma decoração extraordinária, assim. Eu sempre digo que aquilo surpreendeu, assim, muito. Quando eu cheguei ali no momento, assim, foi um casamento mesmo, né? E quando eu cheguei ali no momento, ali, a decoração, assim, o dia, a paisagem, tudo me surpreendeu muito. E a UED transmitiu.
E aí eu sei que a gente tinha muitos convidados online. Teve alguns convidados nossos que, inclusive... Não eram convidados, mas receberam o link? Teve de tudo, na verdade. Teve os curiosos, teve seguidoras, teve Mas tudo, muito assim. legal, Porque muito se bacana. tornou naquele momento um entretenimento também, né? Assim, era uma Poxa. coisa que as pessoas... Estava acontecendo muito aquela Não, questão das lives. E no momento tão crítico, no Uhum. momento que as pessoas estavam buscando uma conexão real, né? Que nós ficamos afastados um dos outros, então Sim. ter é um certo alívio, né? Um certo conforto. E ter Poder também assistir essa questão do mercado poder fazer algo diferente. Porque Pois é. nós vivemos a pandemia, né? Mas, assim, a gente não tá... A gente não... O que a gente pode esperar dos próximos anos, né? Inclusive, nisso tudo, eu acho que isso poderia voltar de verdade. De verdade, porque eu tenho um elopement para fazer e a gente podia transmitir, É uma boa ideia, né? não é? É uma boa ideia. Pra Os mim, familiares aqui. foi uma experiência maravilhosa, assim, porque os convidados que estavam online ali, teve até uma história engraçada, né? Que Conte, a gente gosta de história engraçada. esse link, ele foi disparado, assim. Ah. Então, várias pessoas que estavam assistindo, propriamente, eu não conhecia as pessoas... Mas se sentiram parte da cerimônia. Se sentiram parte da cerimônia. E quando tudo finalizou, assim, quando nós voltamos pra casa, tudo, parecia que realmente a gente tava vivendo com as pessoas ali, porque a energia que a gente recebeu das pessoas, isso foi impactante, sabe? E aí teve uma senhora que ela trabalhou num período lá junto com a minha mãe, assim. Ela recebeu o link, né? Minha mãe disparou pra todas as amigas e tal. Ah, minha filha... Só a mãe da noiva, tá? A mãe da é. noiva. E aí, ela assistiu e ela não sabia desligar a câmera, né? Todo mundo tava com a câmera desligada, prestando atenção no que tava acontecendo, assim, no áudio e tudo mais. E ela não sabia desligar a câmera. Então, além da noiva que tava lá, tinha uma super atração que ela tava comendo pipoca. E ela tava, assim, tipo, na pandemia, em casa, né? Assim, do jeito que ela tava ali. Assistindo Netflix. Assistindo Netflix com um potão de pipoca, assim, na frente. E ela comia pipoca, assim. E aí eu sei que todo mundo tirou vários prints e tal. Ficou bem... Todo mundo enviava pra nós, assim, porque de fato foi muito engraçado, assim, né? A forma que ela tava aproveitando aquele momento ali, sabe? Ah, mas foi lindo, né? E as pessoas poderem participar um pouco desse momento tão especial pra vocês, né? Compartilharem com a gente, foi muito bom. Super indico. Pois é, acho... Não, tô sentindo que isso pode voltar, né? E a gente vê que o mercado de eventos, ele vai se modelando, né? A gente vive várias... Isso é uma pergunta que eu queria fazer pra você. Como é que você enxerga o mercado de eventos hoje? Hoje. Nós estamos num ano muito bom, na minha opinião, assim, um ano de crescimento, né? Tem gente, às vezes, que vem de outros nichos e pergunta assim, as pessoas casam ainda? Pra gente é uma pergunta tão óbvia, eu falo, gente, como assim não casa? Casa! Todo final de semana, inclusive. Todo final de semana as pessoas casam. E cada vez, assim, a procura aumenta mais. Então, é algo... Eu sempre digo que quando uma noiva nossa casa... Não, essa é uma estatística que eu que criei, tá? Não tem comprovação nenhuma, tá? Fontes da minha cabeça. Mas eu sempre acredito, assim, que quando aquela noiva vai casar, por exemplo, esse final de semana nós tivemos ali 2 noivas que estavam casando, né? Automaticamente, com o passar ali dos anos, dos meses, digamos, nos 2 anos seguintes que teríamos aí após o casamento dela, eu tenho certeza que eu vou atender umas 5 pessoas que estavam nesse casamento dela. Independente se vai ser, às vezes, uma mãe de noiva, uma noiva, ou se vai sair uma madrinha dali. Mas sempre o vestido, por ele ser o protagonista do evento, ele chama muita atenção. E eu tenho... A procura, assim, ela é certa, sabe? Então, é como se fosse um exponencial que sempre aumenta. Você falou algo bem interessante. O vestido, ele é como a cereja do bolo. Então, ele chama muita atenção, gera toda uma expectativa. Isso chama atenção tanto para o bem quanto para o mal. Porque tem muito gosto no mercado. É muito particular. É muito particular, né? E aí eu te pergunto, como é que você trabalha esse equilíbrio? Porque você tem a sua
a sua personalidade também, né? A identidade. A identidade, o que você faz, e você tem uma noiva buscando algo que só existe na cabeça dela e dentro da personalidade dela, e que vai funcionar muito bem dentro do Pinterest, que ela criou para o casamento dela. Isso é importante de ser comunicado, assim, que a noiva, ela vê um vestido ali, e esse vestido, ele pode ficar muito bem no corpo dela, assim como pode ficar muito ruim no corpo dela. Então, o que a gente sempre procura, assim, fazer? Nesse primeiro atendimento, quando a noiva busca, nesse primeiro momento, o ateliê, primeiro que eu acredito muito que ela já está nos buscando por uma identificação. Né? Identificação, muitas vezes, é referente ao vestido, ao trabalho, uma indicação que ela recebeu de uma amiga, às vezes uma identificação comigo. Então, pode ser vários fatores, né? E nesse primeiro atendimento, é importante assim, a gente ressaltar que o vestido é uma construção. Então, vamos supor lá que a noiva me chega lá com uma pasta, né? Com mais de 50 opções, normalmente, no Pinterest. Não, o Pinterest é da cabeça dela, porque ela pega vários casamentos e cola tudo. E junta tudo. E faz um scrapbook. E a gente precisa, assim, montar esse quebra-cabeça, né? Então, eu sempre começo, assim, por uma expertise, talvez já do tempo, assim, a gente consegue ter uma ideia do que vai ficar melhor naquele biotipo, do que não vai. Então, eu acho que aí é o essencial, assim, que entra essa questão do trabalho do ateliê, do meu trabalho. E eu tenho que... A minha real, assim, preocupação naquilo ali é poder juntar isso com a personalidade dela. Porque, pra mim, não existe, assim, um elogio maior do que a noiva tá lá no dia do casamento e a madrinha, uma amiga, uma irmã que super conhece ela, assim, dizer, nossa, esse vestido tá a cara dela. Muito bom. Sabe? Então, é um dos melhores elogios, assim. E dentro dessa construção que a gente faz, a partir ali das provas, tudo, pra mim é um pouco impossível, assim, que o vestido, que chegue lá no final do processo e a pessoa, assim, se veja naquilo, se olhe e pense, tá, mas... será que é isso? Porque, pelo menos, o processo que eu conduzo ali dentro, ele é muito, assim, de uma escuta ativa, ele é muito... Hoje, as minhas noivas, elas buscam muito uma experiência, assim. Eu digo que a gente sai, a noiva se casa, mas a gente vira melhores amigas. Então, normalmente, depois eu sou chamada pro chá de fralda, nascimento do primeiro filho, né? Continua, assim. E é interessante realmente isso, que durante essas provas, nesse momento assim que a gente tem intimidade, que a gente tem esse conhecimento, o processo ele não é engessado. Então, vamos supor que tu tem uma dúvida e às vezes tu não sabe se o decote do teu vestido, se vai ser um decote quadrado ou um decote coração, algo assim. Durante essa prova, a gente vai testar isso, a gente vai validar. Então, não é um vestido assim às cegas, né? E normalmente o processo que eu criei ali dentro do ateliê, no segundo encontro que nós temos, a noiva, ela já vê o vestido dela por completo. Aí depois disso vai entrar, assim, mudanças, alterações que a gente vai fazer, que a gente vai criar, ajustes propriamente, assim, mas a parte principal do vestido dela, o corpo ali, tudo, com o tecido base, ela já vai ter uma ideia ali já na segunda prova, porque isso muitas vezes vai tranquilizar ela, né? A gente vai viver o restante do processo de uma forma muito leve, muito gostosa. Tem uma frase que eu sempre digo lá, que a gente tem que trabalhar feliz, não, né? A gente trabalha com sonhos, assim, então... eu tenho uma mania dentro do ateliê, assim, de realmente trazer o nosso dia a dia, precisa ser leve, precisa ser gostoso. Todo mundo tá lá pra ser feliz, pra ser gentil. Então, pra mim, isso é muito importante, assim. Muito bom. Eu tenho duas perguntas na cabeça que enfim. A primeira é sobre a busca das noivas por tendência. Tá. Porque vem a tendência... E pode mudar muito rápido também. Até a questão de você fazer vestidos para influencers. Então, e aí uma influencer casou com estilo, e aí vem aquela tendência, aquele boom, que pode ser, e possivelmente, daqui a alguns anos, não vai ser mais tendência, e é muito... a gente tem que trazer isso para a realidade das noivas, que será que elas vão ver aquilo dali? Daqui a 10 anos, né? E vão se identificar, será? Isso. E a segunda pergunta, aí a gente vai... a segunda pergunta é sobre a criação do vestido, se você tem um embasamento dentro do estilo do casamento, porque eu acho que tudo tem que dar aquela... Tudo tem que ornar.
né? Com relação a buquê, com relação ao estilo do casamento, com relação até a igreja em si. Eu tô falando isso porque como assessora eu tenho que ter a minha Tem cabeça... que ter uma visão ampla de tudo. E aí, como funciona? Aí a gente começa pela tendência e depois termina Sim. com o estilo. Sobre essa questão de tendência, assim, eu acho que vai muito de cada noiva. Porque tem noiva que realmente quer algo ali que ela viu, que ela se encantou. E independente se aquilo vai estar na moda ainda daqui a 2, daqui a 5 anos, ela... eu sempre digo, o coração dela tá mais para aquilo ali, tá mais tendencioso àquilo, né? Então, às vezes, é um elemento específico no vestido que ela, digamos, pode ser a primeira coisa que ela comentou comigo, pode ser que ela comentou mais de uma vez. Nessa escuta que a gente faz, eu consigo entender, assim, se aquele elemento realmente, ele precisa existir no vestido ou não, né? Mas nessa questão de tendência, assim, eu, Aline, no meu gosto pessoal, eu procuro criar um vestido que a noiva vai passar 10 anos, que ela vai se olhar e que ela ainda vai se reconhecer dentro daquilo, que ela vai entender que ela tomou a decisão certa, que ela fez a escolha certa. Às vezes pode ter que, hoje tá muito em alta, assim, essa questão ainda de vestidos mais minimalistas. A gente tá entrando já, toda a agenda que a gente tem de 2026 já tá vindo Eu tô com nessa praticamente questão. as minhas noivas, né, que fecharam agora, praticamente todos os vestidos que elas me mandam, né, eu sempre pergunto sobre a inspiração por conta da questão da igreja, da onde elas vão casar. Então, eu preciso ter uma noção do vestido para poder saber o que a gente vai trabalhar ali na hora da cerimônia, né? E a maioria estão no vestido minimalista. Muito minimalista mesmo, sabe? A gente tem uma questão vindo muito forte aí em 2026, assim, que já tá reverberando nos vestidos que a gente tá planejando pro ano que vem, que é a volta das rendas. Então, eu tenho, assim, muitas noivas, e tu vai começar a enxergar isso nas tuas noivas também. Por enquanto eu ainda tô... No minimalismo. O pessoal tá bem minimalista, com corte único, sabe? Por exemplo, esse final de semana agora que nós tivemos esses 2 casamentos, uma noiva minha era totalmente lisa, minimalista, com um crepe de alfaiataria maravilhoso, que a gente muito crepe. Que pra mim, assim, é um dos meus tecidos favoritos, assim. Eu acho que é elegante. O crepe, ele é muito elegante. E pra mim, assim, é totalmente atemporal, né? Então, vale muito a pena, assim. Muitas vezes, eu acho que daí a gente precisa realmente descrever qual que é o estilo da noiva pra entender pra que lado que ela vai ir. Porque aquelas que vão se casar, por exemplo, assim, com renda lá em 2026, por exemplo, muitas vezes elas já estão um pouco cansadas daqui a pouco de ver sempre aquele minimalismo, delas buscarem algo diferente. Então, vai indo realmente, assim, de noiva pra noiva, tá? Mas eu sempre busco idealizar algo que a pessoa vai se ver e ela vai se validar daqui a um tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar para aquela pergunta que não ficou esquecida. A renda que você está falando, como é que seria? Essa renda, ela pode... Hoje, o que a gente mais está vendo, assim, é a renda que... Ela pode ser, por exemplo, uma renda chantilly, aonde ela vai inteira no vestido. Mas aí no vestido mais princesa, evasê? Pode ser num vestido mais princesa, pode ser num vestido mais justinho, um pouquinho. Nesse final de semana aí, uma foi minimalista e a outra foi 100% inteira de renda. Nossa, eu não consigo imaginar ainda, mas você pode me mostrar depois uma foto. Mas eu vou te mostrar e tu vai gostar. Tu vai gostar. É porque eu tenho... Não, Grazi, tá? Eu tenho um pouco de aversão à renda. Não, e tem uma questão importante, Grazi, que é assim, ó. Muitos vestidos que a gente vê por aí, eles são daquela renda mais basicona, assim, que nós temos. Grossa. Que não dá um aspecto bonito, não dá um aspecto elegante. Então, essa renda, eu sempre digo, né, que ela nem entra no ateliê, assim, que ela nem passa por lá. Então, realmente é trazer, assim, um vestido de renda, mas com uma pegada, assim, ainda que continua sendo um vestido bonito, um vestido elegante, um vestido que a pessoa, a noiva chega ali, ela continua, assim, a gente acaba recebendo muitos elogios também, assim como o vestido minimalista. E aquilo que tu comentou, assim, do contexto geral do casamento, eu acho que é extremamente importante a gente unir profissionais, né? Então, por exemplo, assim, quando a noiva chega no ateliê, normalmente ela tá vindo ali com 1 ano de antecedência, às vezes até mais, né? Nós atendemos noivas, às vezes, com 18 meses de antecedência, com 15 meses de antecedência.
Então, normalmente, depois do teu trabalho, depois dela contratar o cerimonial ali, normalmente uma das primeiras questões que ela vai atrás, que é o que ela tá mais, assim... E o vestido de noiva? Grazi, quando é que a gente vai ver o vestido de noiva? A parte mais legal, né, pra noiva. E aí, esse é um momento, assim, que eu gosto realmente de receber a noiva depois que ela já teve esse contato com a cerimonialista, com a pessoa que vai fazer essa organização do casamento dela, porque ela começa a ter as ideias muito mais esclarecidas já, do local do casamento, do que vai ser esse evento, do que ela espera, de muitas vezes, assim, as referências já vão estar ali reunidas, assim, da questão de decoração, tudo. Então, para nós, como estilista, assim, como profissional que vai executar esse vestido, fica muito mais fácil a gente já enxergar esse mood board do casamento e poder já auxiliar nessa questão do vestido, mas sem esquecer que a noiva tem uma personalidade, que ela tem os gostos particulares dela. E aquilo que tu comentou do buquê, as noivas normalmente sempre vêm, né? E o meu buquê? O que eu faço? Mas tem que ornar. Tem que ornar. Tem que ornar. É um compilado de tudo, assim. A gente não tinha muito isso antes, né? As noivas não tinham essa questão de estar ornando, mas aí a gente vai sempre orientando, olha, tem que ornar a maquiagem, tem que ornar o buquê, tem que ornar o penteado. É uma coisa homogênea, porque senão a gente olha e fala, tem alguma coisa que não está alinhada. E propriamente também uma coisa que eu acho que é fundamental, puxando assim agora um outro nicho, né? Que é o nicho da fotografia. A noiva, ela também tem uma expectativa. Muitas vezes ela chega com uma imagem no ateliê que foi tirada por um fotógrafo que tem um olhar específico. E eu sempre digo assim pra ela que é muito importante que ela busque alguém. Às vezes não vai ser o mesmo. Às vezes é um fotógrafo que é de um outro estado, alguma coisa assim. Mas que ela busque um profissional que tenha também essa particularidade, assim, das fotos que ela mais gosta, que tenha uma fotografia, assim, que o olhar dela, que ela já vai ficar atraída pelo aquilo ali. Porque não adianta ela fazer um vestido maravilhoso, ter uma decoração maravilhosa, uma cerimonialista maravilhosa. Mas não tem registrado. Não tem registrado aquilo da forma que ela gosta, né? Eu fiz um casamento, que só vou falar aqui, mas ele vai saber que foi ele de quem é. Eu fiz o casamento, os noivos lindos, lindos. E a gente gera muita expectativa quando os noivos são lindos, né? A gente fala, nossa, que noivos lindos. E aí o fotógrafo falou assim, ele não sabia, o fotógrafo normalmente ele não acompanha, né, esse processo todo. Ele acaba conhecendo os noivos mais pra frente, num curto período ali, né? E ele falou assim, Grazi, nossa, os noivos são lindos, né? Eu falei, nossa, vai ficar linda as fotos e tal. Ele falou assim, poxa, eu fico pensando, tomara que eles não escolham nada, assim, porque às vezes tem um gosto pessoal. Eles não escolham nada que possa estragar a beleza deles. Porque às vezes escolhem um negócio que fala, poxa, eles são tão bonitos e eles não precisava daquilo ali. Botaram, enfim, alguma coisa aí. Mas foi lindo, tá? Eles tinham muito bom gosto. E isso também, assim, é algo que às vezes a noiva, ela tem uma beleza ali cativante. E aí, tu vai colocar um vestido cheio de coisa, assim... Apaga a noiva. Recentemente, a gente fez o casamento da Bárbara Heck. E aí, nós executamos 2 vestidos pra Bárbara, né? E daí, claro, por ser um casamento que teve uma visibilidade grande, chove comentário de tudo quanto é coisa, né? Tanto, assim... que ela tava maravilhosa, quanto que... Tem de todos os comentários. A internet é terra de ninguém. Isso mesmo. E aí, assim, a maioria dos comentários sempre positivos, né? Mas teve eu lembro que eu li, assim, que era, mas que sem graça esse vestido. Aí eu olhei assim, gente, a noiva maravilhosa daquele jeito, com uma beleza estupenda que nem ela tem, assim. Não dava pra gente encher ela de coisa, porque também não era a personalidade dela, né? Ela é uma guria, assim, super, super leve, que gosta de dançar, que gosta de aproveitar, que o casamento pra ela, assim, era a parte mais importante, realmente, era esse momento com os convidados, assim, de conseguir curtir, de conseguir, propriamente por isso também que ela teve... A gente fez 2 vestidos pra ela, né? Um vestido curto depois, para que ela conseguisse aproveitar a festa, dançar pagode, tudo, porque é da personalidade dela. Então, tem muito isso, né? A gente recebe comentários, assim, de tudo quanto é coisa, tem que saber gerenciar, né? Com certeza, com certeza. E isso,
eu fico vendo, às vezes, alguns vestidos que é tanto vestido que eu não vejo a noiva. Que não vê a noiva. E é tanto assim, Concordo contigo. tanta tendência, eu quero, o meu vestido tem que ter isso, porque remete a isso, porque remete àquilo, e bababá. E eu não vejo a noiva. Uhum. Porque o vestido, parece que o vestido entrou. Tudo precisa estar ornando, assim. E para que ela realmente tenha um dia onde depois ela vai chegar em casa, claro que ela vai estar cansada, vai estar acabada, né? Vai estar, assim, vai ter aproveitado. Mas o vestido não pode ser um fator de incômodo para ela. Com certeza. Então, isso hoje, dentro do ateliê, assim, é uma das pautas, assim, que a gente mais discute realmente, porque não adianta ser lindo, ser maravilhoso e não ser confortável. Não tem como. E noiva, por favor, leva o sapato. Na prova. Na prova. Noiva, por favor, leva o sapato na prova, exatamente. Leva o sapato da prova. Eu falo, quando eu pergunto para as noivas, eu falo assim, elas falam, Grazi, a gente vai fazer a última prova tal dia. Eu falei, você já comprou o sapato, né? Ai, tem que comprar. Não. Gente, pelo amor de Deus. Ou a gente abre a porta lá assim, trouxe o sapato. Esqueci. Mas uma super dica para as noivas, assim, é assim que você iniciou o processo do vestido, já pensa no sapato. Para que ali na segunda, terceira prova, assim, já tenha o sapato, já fica tranquilo de tirar a barra. É um dos pontos, assim, que mais agiliza o nosso processo, né? Então, ter o sapato ali é, assim, ó... Fundamental, né? Fundamental. As provas ocorrem de uma forma tranquila, de uma forma plena. E um sapato confortável, né, gente? Porque às vezes as noivas, elas vêm com os sapatos todos elaborados, de brilho, de não sei o quê. Com vários adereços. E não consegue ficar 1 minuto com o sapato no pé. O sapato, ele é um ponto super importante, mas tu acredito que vai concordar comigo, assim, o sapato não é o que mais vai aparecer, né? Então, o que eu sempre digo? Um sapato bonito, ele é super elegante para as fotos, para toda aquela parte do making off. Mas, normalmente, assim, eu tenho várias noivas que elas sempre acabam escolhendo 2 sapatos. E aí, elas vivem a cerimônia com um sapato, que daí, normalmente, é aquele que vai doer um pouco mais, né? Que tu vai estar lá... Ficar mais tempo em pé, 1 hora pelo menos, ali com o padre, com quem for celebrar. Assim, vai estar mantendo postura, né? E o outro sapato, a dica que a gente acaba dando, assim, é para que escolha um sapato que o salto seja igual. Às vezes vai mudar ali 1 centímetro, mas isso em si, na barra do vestido, não vai fazer tanta diferença, sabe? E aí tu consegue ter realmente um segundo momento aonde tu vai ter um sapato que ele realmente precisa ser confortável. Então, assim, até aqueles sapatos de mais de senhorinha. Gente, uma usa flex. Tá valendo. Pode não? Eles, não, é eles bom. nos patrocinam? Meu Deus, olha isso, viu? Dei mole, mas vai que... Vai que surge uma Vai possibilidade. que surge uma possibilidade. Eu acho super bacana, assim. Tem outras marcas também que prezam, assim, por conforto, né? Tem, por exemplo, a Modari, a Piccadilly, que são marcas que é realmente, assim, voltada pro conforto. Que eu acho que tem várias possibilidades ali, assim, que é bacana da noiva pensar. Não é tanto pela questão da estética, mas principalmente pelo conforto. Aí tu aproveita a tua festa, tu fica tranquila, tu tá lá no salto ainda. Tranquilo. E histórias? Histórias Já aconteceu de tudo. Histórias legais, engraçadas. Nós temos, assim, a gente tem um serviço adicional dentro do ateliê, onde a gente tem a possibilidade de acompanhar a noiva, né? Fazer uma personal, né? Um personal bride. Isso, né? Fazer esse acompanhamento, que hoje já não é todas as noivas que a gente consegue dar essa disponibilidade de datas, né? Sempre é algo que a gente acaba programando, assim, e ajeitando. Mas justamente o fato da gente ir no casamento é que a gente vê, assim, né? Tudo quanto é coisa, né, gente? Tem até coisa que a gente não pode falar aqui, né? Olha, eu fico pensando o que mais que eu tenho que levar na minha mala de cerimonial. Sim. Que... Os casamentos que eu estive presente, assim, normalmente os noivos sempre eram noivos que não deram, assim, muitas polêmicas. Mas os noivos são de menos. Os convidados. Enfim. E, assim, uma coisa que é mais voltada, assim, pro nosso ramo, né, é a questão que todo casamento que a gente tá, de repente, alguém nos procura, assim, nos acha, dá uma batidinha nas costas, assim, e diz, Aline, ajuda aqui, estourou o zíper.
E aí, de fato, a gente sempre tem a gente sempre vai levar um kit com a gente, né? A gente faz pela questão de fazer todo o acompanhamento, assim. E direto eu estou costurando as costas, assim, Eu acho magnífico. Na verdade, eu tenho um kit costura na minha mala, mas não sou eu que costuro, é minha Tá. auxiliar, porque eu já falei que eu não sei costurar, não sei nem enfiar a agulha no... Enfim, mas é minha auxiliar que faz esse trabalho. E aí eu tenho um kit com as coisas, enfim, tesourinha e tal. Porque sempre tem alguém que se descostura, Sempre. ou que o sapato descola. Deve ser o Uhum. sapato... Eu falo, gente, não é possível que esse povo venha com sapato velho para um casasamento. É, não pode ir com sapato Sempre tem um velho pro sapato que casamento. descola. E aí, eu sempre indico às minhas noivas que tem um serviço de acompanhamento, porque, na verdade, é um serviço mais especializado, dá um suporte. E é um dia tão especial, Uhum. assim, até mesmo também pro cabelo e make, né? Hoje eu já não consigo mais pensar numa noiva que não vai ter um acompanhamento de cabelo e make. Não tem como, assim. Eu falo sempre assim, quando a noiva fala assim, Grazi, mas é necessário? É Grazi, necessário. tem necessidade de eu ter um acompanhamento de maquiadora? Sempre elas vêm me perguntar, Elas né? têm a dúvida. Eu acho que, assim, até uma dica para as maquiadoras é já deixar no orçamento tudo. Uhum. O serviço completo, não, porque tem maquiadora que destrincha. Que divide muitas vezes, né? É verdade, é verdade. Aí a noiva fala, então eu vou fechar só isso aqui, porque isso aqui não tem Uhum. necessidade de fechar. Então já deixa completinho, porque aí a noiva já fecha tudo. E aí ela vem me perguntar, Grazi, tem necessidade de eu fechar um acompanhamento? Aí olha, eu sou assessora, eu não sou maquiadora. Se o seu cílio cair, eu vou arrancar o outro. Eu falo assim, eu não vou colar, eu vou arrancar o outro. E aí você vai ficar igual a festa. É uma boa ideia. Eu falo sempre isso, para elas começam a rir. Eu não sou maquiadora, hein? Se seu cílio cair, eu vou fazer assim, ó, A gente puf. vai pegar e vai tirar E o outro. pronto. E você... Mas é exatamente isso, assim. Hoje é essencial, sabe? Porque imagina, tu passou ali horas se arrumando naquele momento ali. Inclusive, uma dica que eu sempre dou, assim, é procure o maquiador, o cabeleireiro, independente se vai ser 2 profissionais separados ou se vai ser um profissional que faz as duas coisas, né? Mas busque alguém que realmente que tu tenha uma identificação Sim. também. Porque é uma pessoa que tu vai passar ali O dia todo. dia inteiro. Ela tem que bater personalidade, tem que, assim, a coisa tem que ornar, sabe? E daí tudo também, por isso que a gente diz que tem público pra todo mundo, né? Porque somos pessoas diferentes. Então, eu acho que essa é a primeira dica, assim, pra realmente, às vezes, escolher o profissional. Independente, às vezes o orçamento fica um super próximo do outro, vai pela personalidade Vai do pela profissional. química. É, pela química que bateu ali. E aí, é um dia que todo mundo diz que é o mais especial de todos. E como que tu não vai ter uma assessoria completa contigo, sabe? Pois é. Então, essa questão de realmente do cabeleireiro, do maquiador, de nós acompanharmos, assim, pra gente é essencial, sabe? Sempre quando a gente pode estar presente, tem a possibilidade da pessoa contratar, né, esse serviço adicional e eu estar no casamento, assim como eu disponibilizar uma equipe nossa pra acompanhar, pra Isso é poder bem estar. bacana. Porque todos, assim, hoje, graças a Deus, nunca, tá? A gente nunca teve, assim, nenhuma surpresa, assim, tá? Só que ninguém tá livre, assim, de acontecer algo, de precisar de alguma ajuda. Então, pra mim, assim, é sempre... Todos os testes a gente faz dentro do ateliê, né? A noiva anda, senta, rebola. Não, é muito bom quando a gente tem um casamento que cada fornecedor é realmente responsável por algo. Pelo seu trabalho. Pra mim, como assessora, quando eu encontro, eu falo, cara, que porque perfeito. Aí imagina, tu pode executar a tua função com total maestria, sem se preocupar com a função dos outros. Eu acho essencial. Eu falo, gente, quando eu consigo encontrar, assim, realmente aquele fornecedor que ele é responsável pelo trabalho dele, e aí eu falo, poxa, Aline, beleza, eu não me preocupo mais com o vestido da noiva, porque eu tenho outras coisas para poder fazer na festa. E tu sabe que ela vai estar tranquila. Que ali vai estar tranquilo, entende? Então, assim, é primordial. Eu acho excelente. E é bom também da tua parte, como cerimonialista, como organizadora, assim, pensar dessa forma também. Porque eu já estive, assim, em casamentos, por exemplo, que o pessoal da organização não entregava o devido espaço que precisa para nós, assim, sabe? Às vezes ainda... se algum profissional que não nos conhece ainda, que a gente não tem uma intimidade, digamos assim, dos bastidores, às vezes pode acontecer da pessoa não entender o que nós estamos fazendo ali, né? Achar que a gente tá ali só pra
Só pra ser mais uma não, equipe. eu entendo. Eu não tenho isso, não. Tanto que quando eu não faço todos os acompanhamentos, mas eu vou em algum acompanhamento. E aí eu converso com a estilista, a gente Sim, bate pra um já papo, criar essa... isso, aí fala, ó, Grazi, eu vou mandar fulano que vai estar lá. Falei, não, tá ótimo. Aí a pessoa quando chega já se apresenta. Então, Isso aí. nós vamos trabalhando em como acordo Eu tive um casamento recentemente que foi um casamento judaico. Então, casamentos judaicos normalmente tem os ritos, né? E tem uma proporção maior, assim, né? Essa noiva, ela tinha uma cauda enorme. Aí, além disso, além de ser um véu super longo, também tem essa forma que eles dão 7 voltas, né? Sim. Ela dá 7 voltas... no rupá. Isso, em volta do noivo. E daí tu imagina fazer não, isso. Não, em volta do noivo. Isso. Você tem o rupá. Tem a rupá, que é a casinha. A rupá, né? Isso, em volta do noivo. E aí, normalmente, a rupá, ela pode tanto ser grande, ela pode tanto ser uma rupá menor. Então, nesse momento ali, foi importantíssimo. Eu recebi a organizadora 3 vezes ali dentro do ateliê, para que a gente entendesse o tamanho daquilo ali, para que a gente testasse aquilo junto com a noiva, até mesmo para que naquele momento ela ficasse segura de executar aquilo. E tinha também uma escada até ela chegar na rupá, assim, porque eles ficavam num nível mais alto. E mesmo a gente tendo, por exemplo, assim, bolado uma cauda enorme, ainda era grande aquilo, sabe? Ótimo. Então, imagina se a gente tivesse feito algo menor. A noiva ia ficar, assim, super pequenininha e quase não ia aparecer, assim. Por isso que essa mescla, ter esse contato com os outros profissionais, com quem tá organizando, entender o estilo do casamento, entender o número de convidados, entender o gosto da noiva, a forma que vai ser a decoração, é totalmente necessário para desenvolver o vestido dela. Nossa. Olha, eu sei que eu acho que eu já estourei o tempo. Se estourou, passou muito rápido, eu nem... Não, porque tá tão bom, assim, pelo menos assim, o papo tá bem fluido, né? Como eu falei com você, a gente ia falar de profissional, mas de uma forma bem leve, né? E eu acho que ficou muito explicativo, né, para quem tá assistindo, né? Então, foi ótimo, assim, e eu adorei mim, esse momento aqui, fiquei super tranquila, super leve. Ótimo, foi, assim, para mim foi maravilhoso, Aline, de verdade, esclareceu muito e é um prazer conhecer um pouco mais, né, da sua empresa, do seu ateliê, inclusive, passa o endereço aqui para as pessoas irem. Gente, sempre com horário marcado, por favor, tá? Não aparece lá do nada, não, aperta a campainha, assim, eu quero falar com a Aline, aquela que eu vi no podcast. Mas eu vou deixar o convite para quem ainda não nos segue, né, nos seguir nas redes sociais, é @AlineSeibelAteliê. E lá vocês vão conhecer mais do nosso trabalho, vão conhecer mais do estilo do ateliê. E ali na nossa bio já vai ter um link para marcar horário no WhatsApp. Então fica super fácil, super prático. Nós estamos localizados em Porto Alegre, numa casa maravilhosa, numa rua incrível que é a Quintino do Bocaiúva. E estamos, assim, de portas abertas para receber vocês. Aline, conta um pouquinho de projeto futuro. Tá, vamos lá. Que eu sei que tem coisa aí. Tem. E boa. E é importante, assim, a gente comentar que cada vez, assim, falar do que já passou é muito mais fácil do que falar do futuro, né? E sempre, assim, vão surgindo ideias, vão surgindo coisas no meu coração, assim, que a gente precisa continuar pensando da coragem daquela menina lá de 15 anos que ela teve de sair da casa dos pais e alugar um primeiro apartamento que foi o ateliê, assim, para que a gente continue buscando novos voos, né? Então, inclusive, amanhã eu tô indo para São Paulo cumprir uma agenda de noivas lá. É algo que para nós, assim, inspira muito, né? Porque a gente vê já que o ateliê tá crescendo, tá expandindo, tá alcançando novos mercados. Nós ainda não temos um ponto fixo em São Paulo, mas eu tenho certeza que em breve, assim, oportunidades vão acontecer, vão surgir, assim, parcerias, tudo. E para mim é um novo momento que me dá, assim, um combustível, uma gasolina de realmente, assim, encarar agora o novo, encarar esse novo estado, essas novas oportunidades, assim, e continuar executando o nosso trabalho com cada vez mais maestria, sabe? Eu sempre costumo dizer, assim, que vestido por vestido, assim, a gente sempre vai ter para fazer, sabe? Mas quais vão ser as histórias que a gente vai conhecer, quais vão ser as pessoas que a gente vai se conectar, para mim, hoje, é isso que mais me move, assim.
Ai, você é maravilhosa. Maravilhosa. Aline, eu te desejo todo sucesso, Ai, muito sabe? obrigada. Menina incrível. Eu falo assim, nova, porque pra mim é nova, né? É, 26 anos é nova, mas você tem uma bagagem muito grande, você tem experiência, sabe? E você tem um diferencial, né? Você tem um diferencial no mercado de ter o conhecimento, de ser, como a gente comentou nos bastidores, de ser aquela empreendedora raiz, né? Raiz. Que bota a mão na massa, que sabe costurar. Então, é um diferencial no mercado. E é muito bom a gente poder conhecer um pouquinho mais, não só da profissional, que muitas pessoas vão te conhecer só como profissional, né? Falar, quem é a Aline? Ah, Aline e tal. Mas poder conhecer um pouquinho mais da sua história e poder inspirar outras pessoas que também estão começando aí e precisam desse impulso. Pois é, para poder chegar lá É. no objetivo e realizar os sonhos. Isso mesmo, muito obrigada. Fiquei feliz de estar aqui, né? Foi um tempo de qualidade, assim, que a gente teve. E eu espero te encontrar. Não, eu vou. Alguém vai ter que me levar aqui, eu não sei como, mas... Mas eu espero te encontrar também em futuros casamentos. Vamos, por favor. Que eu tô precisando pegar um sol no Rio de Janeiro. Ai, vamos pegar um sol, tá muito frio aqui, gente. Eu também acho meio frio aqui, às vezes. Pegar um sol lá, eu saí do Rio de Janeiro, frio pra caramba, 25 graus. Sim. Super frio. Aí chego aqui nevando, 8 graus e neve. Pra quem não tá acostumado, é pesado, né? Pois pesado. é. Mas foi um prazer enorme poder estar aqui, agradeço, poder compartilhar, né? E eu também desejo todo sucesso pra ti, sucesso pra o Ed também nesses 15 anos. Pois que é, a gente gente. continue. Vamos pensar em alguma coisa pra essa debutante? Temos que pensar. Né? 15 anos. O que a gente faz com o Márcio e com o Daniel, hein? Vão surgir ideias aí, vão surgir ideias. O que a gente faz com eles? Sabe o que eu queria também pra gente finalizar? Para que você falasse ali pra câmera, para as noivas, para as futuras estilistas que estão aí. Já pensou? A menina de 15 anos que também tá aí. Agora, porque teve tu quer dizer assim pra eu dizer uma mensagem assim pra ela? Sim, sim. Uma mensagem final. Mas, assim, para essas futuras meninas que estão assistindo, que estão nesse começo, né? Independente se for buscar ter um ateliê ou buscar trabalhar com moda, ter uma marca de moda, eu sempre digo assim, não espere estar tudo pronto para começar, né? Pode parecer clichê, mas a verdade é que muitas vezes a gente se sabota e a gente deixa de executar o básico. E aí, tu iniciando tudo isso, tendo a resiliência de continuar, né? Construir essa trajetória é o ponto mais essencial. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Vamos brindar aqui com o meu energético, com tá, água gente? Aline, que venham muitos outros papos sem cerimônias. Muito bom.